Diário de Raquel Sherban. Vou começar outra vez a escrever sobre o que está acontecendo. E agora é porque tudo me parece demais. Tanta coisa acontece ao mesmo tempo que não consigo entender. George diz que preciso tentar a não me desligar. Ele diz que eu me desligo. Este apartamento agora está sempre cheio de gente. Vem ver George. É um apartamento grande, mas a questão não é essa. Especialmente agora que Benjamin raramente está em casa, preocupado com os campos das crianças. E Olga e Simon estão quase sempre fora, atendendo a alguma crise. Mas Benjamin e eu pensamos que talvez George fosse montar um escritório ou alguma coisa assim, por causa dessa gente toda. Mas ele não fez nada disso. Benjamin referiu-se com sarcasmo ao fato de este apartamento estar se transformando em um seminário público. Olga e Simon não disseram nada, apenas esperam. Eu os observei enquanto esperam e observam. Esperam do mesmo modo que eu. O modo de compreender alguma coisa é observar o que acontece. Os resultados são a explicação. Isso significa que é preciso paciência. O que está acontecendo é que as pessoas chegam ao apartamento excitadas, querendo ver George e ele nem sequer as leva para o seu quarto. Que é bastante espaçoso. Não, ele senta-se na sala de estar, falando com as portas abertas, e gente entrando o tempo todo. Isso significa que quer a nossa presença também. Por isso eu fico, sempre que posso. Olga e Simon também. E Benjamin, quando está em casa. Eles vêm de todos os países. A maioria tem a nossa idade. Mas, às vezes, mais velhos também. George conheceu essa gente toda na sua viagem através dos exércitos da juventude da Pan-Europa. Quase todos o conheceram ou ouviram alguma coisa que coincidiu com suas ideias e eles ficaram impressionados e incrédulos e vieram verificar. Eu sei isso por experiência própria. Mais de uma vez senti a mesma coisa. Não é possível, eu penso, mas é. Às vezes é impossível a eles chegar até aqui. Mas de algum modo conseguem. Se não arranjam um passe oficial, e Deus sabe como isso é difícil hoje, vêm ilegalmente ou disfarçados. Muitas vezes os vi chegar. Então um deles, homem ou mulher, tira o uniforme, a peruca, a barba ou os óculos, ou passa a ser do outro sexo e então a gente percebe que estava disfarçado. Bem, todo mundo parece que está disfarçado nestes dias. Não voltam às suas organizações ou aos lugares para onde George diz que não devem voltar. Quase sempre são enviados a outras áreas. Sempre a um lugar muito específico, com tempo exato para permanecer lá antes de partir outra vez. George esteve insistindo comigo. Diz que preciso pensar mais. Diz, de que adianta a minha educação, o tipo de educação que eu tive. Você precisa ser útil, insiste ele. Com certeza não está dizendo que devo ser uma administradora e dirigir as coisas, eu disse. Chocado, George respondeu, por que não? Olhe para Olga e Simon, eles fazem isso e fazem muito bem. Perguntei, dirigir as coisas, de que adianta? E ele, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Oh, muito engraçado. George diz, Raquel, você é muito mole, e precisa se enrijecer. Enrijecer-me para quê?
E então ele mostra aquela paciência irônica que conheço muito bem em Simon e Olga. Sinto que tenho conversando sobre isso durante toda a minha vida, comigo mesma, com Olga e ou Simon, ou com George. Muito bem, então. Os novos itens para hoje são: 1. Proibido comer qualquer espécie de peixe em qualquer parte das costas. Extinção dos pescadores. As grandes nações se desafiam no meio dos oceanos, sobre os peixes de alto mar. Os mares da Antártica mostram sinais de envenenamento dos peixes. 2. A alimentação nas ilhas britânicas atualmente abaixo do padrão mundial mínimo. Os países do terceiro mundo dizem que não sentem nenhum remorso por matar de fome os europeus, que sempre os tratarão como lixo. Estão se vingando. Encantador. 3. Há 4 milhões de pessoas nas prisões e nos campos de prisioneiros em toda a Europa. Estão lá para morrer. A maioria é de velhos. 4. Nova escassez de alimentos da África Central. 5. Doenças do gado. Doenças dos carneiros. Doenças dos porcos. As árvores morrem. Os governos dizem que isso não é propriamente poluição. 6. Exércitos de jovens em marcha. Bom para eles. Isto é o bastante por um dia. Olga voltou ontem da região onde estão morrendo de fome. Ela estava com uma aparência terrível. Arrumei um banho quente e a fiz entrar nele. Sentia-me como se eu fosse a mãe. Obriguei-la a comer alguns sanduíches. Levei-la para a cama. Ela estava atordoada e exausta. Fiquei ao seu lado por algum tempo. Apaguei as luzes quando ela pediu, queria ver as estrelas pela janela. Enquanto estava ali sentada, compreendi que Olga não vai viver muito tempo. Está esgotada. Mais do que isso. Está longe de mim. De nós todos. Quando estamos todos juntos, quem não a conhece diria que está ausente. Olga nunca está com o pensamento ausente, porque sempre se interessa por tudo o que acontece. Apenas ela está se recolhendo para dentro de si mesma. Hoje, na sala de estar lá estava George com algumas pessoas, a maioria chineses, não chineses oficiais. Mamãe estava conosco. George estava dizendo a eles para onde deviam ir, o que fazer, o que não fazer. Então chegou Benjamin. Ele mudou muito com o sucesso. Isso é maldade. Mudou, depois que se tornou útil. Essa é a verdade. Mas é o falso rei Benjamin. Usa um uniforme que ele mesmo inventou, jeans, camisa de madeireiro e kefir. Geralmente se senta e escuta, mas hoje alguma coisa muito boa deve ter acontecido porque estava cheio de si e a todo momento interrompia e começava a falar. Os chineses ficavam esperando que calasse a boca. Mas ele não parava. George apenas esperou. Mas Benjamin parecia não caber na sala, ele é tão grande e todos ficavam pequenos, em comparação, e todos corteses e com bons modos. Subitamente Olga começou a chorar. De exaustão. Compreendi que tantos anos aguentando Benjamin tinham sido demais. Ela soluçava. Oh, pare, pare, Benjamin. Ele ficou absolutamente arrasado. Pareceu murchar. George fez um sinal para mim e levei Olga para a cama. Logo Benjamin estava na porta do quarto pedindo para entrar. Sentou-se ao lado de Olga e segurou a mão dela. Olga ainda chorava.
Ele chorava. Eu chorava. Hoje Simon voltou com seu hospital peripatético. Tem trabalhado 20 horas por dia, durante semanas. Ele e Olga sentam-se na sala de estar como dois fantasmas. Raramente falam. Vejo que não precisam. Nossa família, na verdade, geralmente se reúne na sala de estar durante horas em silêncio. George passa horas com Simon e Olga sem dizer uma palavra. Apenas fica com eles. Benjamin chegou marchando e perguntou sobre a viagem de Simon. Simon já estava um pouco mais descansado. Contou uma coisa e outra, e, então, graças a Deus eles eram chineses. Referia-se aos senhores. Representantes do povo. Nos lugares onde tinha estado. Olga e Simon frequentemente dizem, graças a Deus eram chineses. Mas, o que estou agora perguntando a mim mesma é, por que chineses? Quero dizer, porque em todo lugar só há chineses. Sempre muito eficientes e prestativos, naturalmente. Nunca cometem um erro. O tato personificado. Simon e Olga dizem o bom senso personificado. No mês passado, quando Olga foi atender ao povo que morria de fome, ela de fato arrancou uma chinesa de um escritório e levou-a porque eles valem seu peso em ouro. Em bom senso. No hospital peripatético de Simon há 6 médicos chineses. Esta tarde foi estranha. George voltou da universidade às 3 horas. Está dando aulas sobre os sistemas da lei. Ele diz que é bom lembrar às pessoas que certas coisas como a lei são possíveis. Algumas pessoas estavam à espera dele. Eu tinha servido chá de hortelã e bolo. Depois, vi que estavam com fome e dei-lhes o nosso jantar. Eram 2 alemães, 3 russos, uma francesa, um chinês e um britânico. Quando George chegou, cumprimentou-os e sentou-se, tudo pareceu diferente. A atmosfera. Geralmente, conversam sobre trivialidades, contam as coisas que estão acontecendo, e então George começa a falar com aquele modo especial. Às vezes, dá para perceber quando ele começa, e às vezes tudo já está acontecendo antes que a gente veja. As pessoas que o conhecem ficam atentas. Mas os outros continuam a falar, estragando tudo. Até se darem conta do que está acontecendo. Esta tarde percebi que todos já tinham estado com ele em suas viagens. Havia uma atmosfera de absoluta atenção. Mas havia também algo errado. Alguém. Imaginei quem podia ser. Alguém que estava ali era perigoso. Vi que era o britânico, Raymond Watts. Quando descobri, fiquei intrigada por ter levado tanto tempo. Obviamente era um espião. Os que tinham vindo com ele não sabiam, apenas sentiam que algo estava errado. Aos poucos, um depois do outro percebeu. Foi muito desagradável. Logo todos estavam olhando para Raymond Watts. Que estava desconcertado e era falso. Assustado. Tinha razão para estar. Eu esperava que George dissesse alguma coisa. Ou que fizesse alguma coisa. Mas continuou sorrindo como de hábito. Então os outros, primeiro o russo, levantaram-se e disseram que iam embora. Eu sentia que tudo era horrível. Todos saíram. Menos Raymond Watts. George olhou para mim. Eu fiquei. Ele foi até o hall de entrada com os outros e demorou-se um pouco.
Procurei conversar com Raymond Watts, mas ele tremia e suava. As vozes que vinham do hall eram altas e iradas. Eu sabia que estavam esperando para matar Raymond Watts e George lhes dizia para não fazerem isso. Então partiram. George voltou, fez um sinal com a cabeça para mim e saí da sala. Mais tarde, eu disse para George, eles vão matá-lo. George respondeu, não? Eu lhes disse que Raymond vai mudar. Pensei por algum tempo, compreendendo algumas coisas. E então falei, isso já aconteceu antes. George começou a sorrir. Vi que já tinha acontecido. Muitas vezes. George disse, há muitos espiões atualmente. Estava olhando para mim. Eu sabia perfeitamente o que estava para vir, mais conversas sobre eu me enrijecer. George disse, em primeiro lugar, as pessoas precisam comer. Para muitos, ser um espião ou algo parecido é a coisa mais óbvia. Não tem alternativa. Não compreende. Não, eu disse, não compreendo. Foi então que ele disse, Raquel, você precisa ser mais forte. Teve uma vida muito protegida em muitos sentidos. Fiquei zangada. O que teve de protegida a minha vida? E ele, em primeiro lugar, nunca foi tentada a fazer alguma coisa que não devia porque alguém a quem ama estava com fome ou porque você estava com fome. Em segundo lugar, sempre esteve com pessoas privilegiadas. E eu disse, como Nassim e Shireen, por exemplo. Privilegiados. Sim, foram criados para agir decentemente. Eram pessoas boas. Mas a maioria agora não é criada para ser decente, ao contrário, e não é culpa deles. Levei algum tempo para escutar o que ele tinha dito. E perguntei, então estão mortos? George respondeu, Nassim morreu há um mês, de uma infecção. Um resfriado. E eu perguntei, você quer dizer que ele morreu por falta de comida? Certo, disse ele. E Shireen morreu no hospital, de parto. E o que aconteceu com as crianças? Disse que 2 tinham morrido de desenteria, e o recém-nascido está sendo cuidado por Fátima. Os outros 3 foram levados para o campo das crianças. Mas então eu estava chorando, embora estivesse decidida a não chorar. George disse, Raquel, se você não pode enfrentar tudo isto, precisa voltar e fazer tudo de novo. Pense a respeito. Estou tentando pensar. Queria ter morrido com Nassim e Shireen. Preciso escrever que George já não é tão bonito quanto era há 2 anos. Na verdade, às vezes é até feio, de tão cansado. Percebi que Simon não vai viver muito. Está como Olga, muito distante de nós. George lhes faz companhia sempre que pode. Eu também, mas sempre tenho de sair porque fico com vontade de chorar e eles não estão chorando, mas muito serenos. George disse que quer que eu ajude Benjamin no campo das crianças. Não acreditei. Ele disse, sim, Raquel, é o que tem de fazer. Eu disse, não, não, não. E ele, sim, sim. Benjamin entrou na sala, aquele imenso imbecil queimado de sol, e não me contive. George não estava. Eu sabia muito bem que ele arranjou para que eu ficasse sozinha com Benjamin. Benjamin repetia, onde está George, onde está mamãe, onde está papai? Simon tinha saído para trabalhar no hospital e Olga estava deitada.
Percebi que Benjamin sentia-se por fora de tudo. Afinal, com esforço, perguntei se podia trabalhar com ele nos campos das crianças. Seu rosto, bem, fiquei satisfeita por ter perguntado. Sei que quando Benjamin está em casa ele precisa de afeição. Agora que vou ter de enfrentar esse trabalho, estou certa de que não serei capaz. George não está, foi visitar um exército de jovens no Egito. Fui com Benjamin aos seus campos. Ele usa um caminhão leve do exército. Parou no Café da Paz oferecendo carona. Levamos 17 pessoas, todas para os campos. Os campos de Benjamin ficam a 24 quilômetros da cidade. Ele diz que a distância evita que eles venham destruir a cidade à noite. Disse isso das crianças, exatamente como os mais velhos falam dos jovens, quebram tudo. O lugar dos campos não é muito bonito. É plano, empoeirado, rodeado por colinas. De súbito vimos uma rede de arame farpado. É eletrificada. Benjamin diz que é necessária. Tanto para evitar que as pessoas entrem no campo quanto para impedir que as crianças saiam. Suas palavras exatas. No campo onde Benjamin mora há 5.000 garotos. São acomodados em galpões, 50 meninos em cada um, 5 galpões por grupo, 20 grupos. Uma caixa d'água para cada grupo de 5 galpões, e um galpão para chuveiros e lavatórios. Há também os escritórios centrais e outras construções. O campo é construído como uma roda, os galpões são os raios, 2 grupos de galpões em cada raio da roda. Uma meia dúzia de palmeiras. Alguns hibiscos e arbustos. O lugar está repleto de crianças, mas sempre em grupos e em filas. Não há vontade. São chamadas por meio de alto-falantes às 5:30 todas as manhãs. Os galpões são quentes e abafados, portanto é um alívio para elas quando saem deles. Fazem exercícios físicos com um instrutor. Uma área cimentada, coberta de folhas de palmeira com esteiras espalhadas é o refeitório, e as refeições são servidas por partes, 500 crianças de cada vez. Cada turma tem 20 minutos para comer. De manhã servem iogurte e mingau. Este refeitório está quase constantemente em uso. Depois do café da manhã, tem aulas e jogos. As classes são de 100 alunos cada uma, a maior parte do tempo. Não há um lugar especial para o estudo, portanto fazem os trabalhos em qualquer parte, no refeitório também, quando está vazio. Os professores dão aula gritando, às vezes através dos alto-falantes, e as crianças repetem o que eles dizem. Quando mais de 50 aulas diferentes estão sendo dadas no campo, tem-se uma sensação estranha. Aqui repetem em voz cantada as capitais do mundo, ali os heróis da história, princípios de higiene no outro lado, mais adiante, o dever e o respeito pelos mais velhos, adição ou multiplicação, com o auxílio de um quadro negro do tamanho de uma casa, tudo ao mesmo tempo, e então na outra extremidade do campo os sons de uma classe cantando o Corão ou dançando. Bem, essas crianças sem dúvida não correm perigo de compartimentação da mente. Almoçam cedo. Vegetais e feijão. Deitam-se para descansar. Então amontoam-se no refeitório, praticamente umas sobre as outras, e têm aula de história e fatos da atualidade. Doutrinação. Depois aulas sobre o Corão, Maomé e o Islã. Os cristãos e judeus são em menor número e têm aulas nos galpões dormitórios.
Então começa a refrescar um pouco, graças a Deus, e brincam um pouco antes do jantar. Depois, precise uma espécie de sermão, muito comovente e estimulante. E marcham para a cama. Nunca estão sozinhos. Nunca, nunca. Nem por um segundo, em hora nenhuma. Não fazem nada sozinhos. São como os habitantes das grandes cidades, sempre atentos aos próprios membros, ao espaço que ocupam, para não empurrar ou dar encontrões nos outros. São muito educados e disciplinados. Todos com olhos fixos e atentos. Então, subitamente, alguns quebram a fila ou o grupo, enlouquecem, tornam-se selvagens, agitam-se, gritam, lutam. Os jovens que tomam conta deles imediatamente acalmam a desordem. São voluntários de um campo de jovens que fica a 8 quilômetros de distância. Eu disse a Benjamin que a psicologia dessas crianças deve ser completamente diferente das que vivem com famílias normais, e que quando crescerem serão pessoas diferentes em tudo. Benjamin respondeu: sim, é verdade, mas será que eu preferia que estivessem mortos? Imagino como serão os 3 filhos de Shireen e Nassim agora, no campo. Todas as crianças são órfãos de uma ou outra crise. Benjamin percorre o campo sorrindo e cheio de boa vontade, e à disposição de todos. As crianças gostam dele. Os supervisores gostam dele. Ele gosta deles. Percebo que subestimei Benjamin. Se não fosse sempre comparado com George, seria admirado. É muito eficiente. Providencia para que tudo funcione a contento. Nada funcionaria se não fosse bem coordenado, são muitas crianças e poucas acomodações. Benjamin está tentando construir mais galpões iguais ao do refeitório, para aulas. Não tem muita esperança de conseguir. Diz que se preocupa dia e noite com a possibilidade de uma epidemia. Benjamin fez um dos discursos estimulantes. Um sermão, na verdade. Não me avisou que ia falar porque, eu sei, sentiu-se embaraçado. Quando o vi, pronto para começar, meu primeiro pensamento foi: não se atreva a ser como George. Mas ele foi completamente diferente, parecia mais um dos discursos feitos na faculdade para animar os alunos. Todos por um e um por todos, somos irmãos, devemos ajudar uns aos outros, e Deus nos ajudará. Deus e Alá, eu diria 70% Alá, 30% Deus, para ser justo com todos. Mas ele falou bem. O que mais podia fazer? O que mais se pode fazer? Levou-me para casa depois que as crianças se deitaram. Demos carona a alguns dos voluntários do campo. No caminho todo íamos apanhando jovens. O caminhão estava tão carregado que mal podia andar. Benjamin disse 2 coisas no caminho de volta. Uma, que eu devia arranjar um namorado. Sei que ele quer dizer que sou mórbida a respeito de George. Eu disse: não se preocupe, sei que está pensando em George. Mas está completamente enganado sobre meus sentimentos. E ele disse: compreendo muito bem. Não sou idiota. Mas, se está esperando que apareça alguém igual ao George, vai ficar virgem para o resto da vida. Depois disso ficamos em silêncio por algum tempo. Não preciso dizer que estava zangada, mas sabia que não era justo porque Benjamin tinha boas intenções e não falou com seu estilo habitual.
Ele disse, afinal, nós dois vamos ter problemas muito especiais por causa de George, não é? Pensei no assunto. E respondi, não vou contribuir para aumentar a população dos campos de crianças. Benjamin comentou, é a única moça que conheço que realmente resolveu viver em outro século. Posso lhe apresentar um manual elementar de controle de natalidade. Foi minha vez de dizer, pensa que sou idiota. Pensei nisso. Não estou interessada no tipo de sociedade que se faz hoje em dia, sem filhos, sem um lar, é o mesmo que não estar casado. Para que se casam? Bem, disse Benjamin, divertido, existe uma coisa chamada sexo. Está certo, respondi, vou consultar você para me indicar um parceiro saudável e compatível quando não aguentar mais e estiver convencida de que não posso encontrar um sozinha. Começamos a rir. Não me lembro de ter tido uma conversa tão descontraída com Benjamin, antes. Nunca. Pela primeira vez na vida gosto realmente de Benjamin. Mas então ele disse que queria que me encarregasse do campo para meninas. Respondi que naturalmente não podia, como poderia, de modo nenhum seria capaz de dirigir uma coisa daquelas. Ele perguntou, por que não? Eu não sabia se era capaz, antes de começar. E de qualquer modo eu não dirijo o campo. Os auxiliares dirigem. Discutimos, mas sem rancor. Os voluntários pertencem a campos de jovens, todos mais ou menos da nossa idade, 18 e 19 anos. São sempre os mais moços dos campeões dos jovens que cuidam das crianças. Não há mulheres no campo dos meninos e foi sobre isso que discutimos. Ele disse que era um país muçulmano. Respondi que não me importava se era muçulmano ou marciano, era cruel não ter nenhuma mulher tomando conta daqueles meninos. Benjamin perguntou o que eu sugeria, uma figura materna para cada galpão de 50 meninos. Eu disse, não, mas a metade dos voluntários podiam ser mulheres. E Benjamin, meu Deus, já tinha os muçulmanos em cima dele o tempo todo, se tivesse mulheres trabalhando com os meninos dia e noite, as autoridades iam enlouquecer. Eu disse que todos eles tinham a mente suja. Benjamin observou que eu estava sendo ocidental e sem visão nenhuma. Respondi que não me importava, que tudo era muito simples, que a coisa mais sensata era ter algumas mulheres nos campos dos meninos. Fui com Benjamin ao campo das meninas. Não há contato entre os dois campos, embora estejam distantes um do outro apenas 8 quilômetros e tenham um grande número de irmãos e irmãs separados. Mas uma vez por semana irmãos e irmãs são levados a uma área neutra do campo dos jovens e passam algumas horas juntos. Creio que é bastante significativo o fato de eu não ter feito nenhuma crítica a esse respeito, porque tinha resolvido não fazer, mas Benjamin disse, muito bem, o que sugere? Como se eu tivesse criticado. O campo é idêntico ao dos meninos. Usam as mesmas roupas, uma espécie de conjunto de calça branca ou azul e túnicas de mangas curtas. Os meninos usam kefes. As meninas usam pequenos bonés justos sobre véus transparentes. Hoje o vento estava levantando a poeira e tudo o que se via eram os olhos escuros sobre os véus que cobriam a boca e o nariz. Bem que desejei ter um véu também. As voluntárias são na maioria tunisianas e naturalmente algumas chinesas. Todas gostam de tomar conta das meninas.
Nos campos de jovens há longas listas de pedaidos para trabalhar nos campos das crianças. O dia era igual ao dos meninos. À tarde eu estava no galpão de cimento onde elas tinham acabado de almoçar e algumas meninas esgueiraram-se dos galpões onde deviam estar descansando e fizeram um círculo à minha volta. Era uma cara nova. Não usava uniforme. Apenas um vestido curto sobre calças azul claro. O vestido tinha mangas curtas. Estava muito decente. Mas era estranha para elas. Exótica. Não por causa do meu rosto. Na verdade eu me pareço com elas. Eu disse alô e procurei ser amável, mas todas ficaram sérias e silenciosas. Olhavam fixamente e o círculo se fechava. Tive uma sensação estranha ao ver aquelas meninas se aproximando, sem sorrir, milhares e milhares delas. O que serão quando crescerem? Mas já parecem adultas, com os rostos severos e olhos sérios e cautelosos. Sentei-me em uma das esteiras esperando que elas sentassem ao meu lado. Fecharam mais o círculo, olhando para mim. Eu disse, por favor, sentem-se, venham falar comigo. Primeiro uma sentou-se devagar, e então todas se sentaram ao mesmo tempo. Muito perto, olhares fixos, em silêncio. Benjamin aproximou-se nesse momento e todas fugiram, sem olhar para trás. Benjamin disse, venha até o galpão da administração. Nós estávamos criando uma sensação perturbadora andando juntos no campo só para meninas. Fui com ele. Era só um galpão da administração, como todos os outros. Ele perguntou, muito bem, vai ajudar. E eu disse, mas, o que vou fazer? Esteja aqui, sua voz era decidida e insistente, e compreendi como ele encarava o que estava fazendo. Você deve estar aqui, sempre à disposição de qualquer pessoa, a qualquer momento, e providenciar para que tudo corra bem. Eu disse que ia pensar. Depois do jantar ele fez outro sermão, praticamente idêntico ao da noite passada. Todos adorarão. Amor e boa vontade para todos. Acho que eu podia fazer esse tipo de sermão, deve ser fácil pois todo mundo faz, discurso político ou sermão, tudo a mesma coisa. Era quase noite quando partimos. As meninas estavam reunidas em grupos de 50 cada um com duas moças de minha idade, uma na frente e outra atrás, marchando pelo campo para fazer exercício, em passo cadenciado, cantando. A lua começava a aparecer. Eu disse que ia pensar e estou pensando. Hoje resolvi que não vou trabalhar no campo das meninas. Tinha acabado de me decidir quando George chegou. Trouxe duas crianças, um menino e uma menina. Um para um campo e a outra para o outro, suponho. Cassim e Leila. Pais mortos de cólera. Estão aqui no apartamento. Muito quietos. Comportando-se bem. Quando George sai, eles vão para o quarto dele e fecham a porta. Acho que choram. Eu estava sozinha na sala. George entrou e sentou-se. Todas as portas abertas. Qualquer pessoa pode entrar a qualquer hora. Mas estávamos sozinhos, para variar. Eu disse, muito bem, eu vi os campos. Ele esperou. Fiquei calada e então ele disse, já falou com Benjamin? Respondi que sim, e ele observou, preocupado, então ele deve estar aborrecido. Sim, ele estava, eu disse.
Ele esperou em silêncio e continuei: estive pensando no modo como fomos educados. Ele disse: muito bem. E tive uma ideia que você vai aprovar. Ele já estava sorrindo, com muito carinho. Eu disse: quantas pessoas no mundo foram educadas como nós? George assentiu com a cabeça. O tempo todo, mais e mais campos, escolas enormes, todos conduzidos como gado, slogans, alto-falantes, instituições. Ele assentiu novamente. Continuei falando. E disse: mas, todo o tempo, poucos tições retirados do fogo. Eu acho que não estou disposta a fazer isso. Ele recostou-se, suspirou, cruzou as pernas, fez uma porção de movimentos rápidos e leves, como faz quando está impaciente e gostaria de ter razão para essa impaciência. Então disse: Raquel, se você começar a chorar, eu me levanto e vou embora. Nunca tinha falado assim comigo. Mas eu não estava pensando em ceder. Sentia definitivamente que estava com a razão. George disse: essas duas crianças, quero que tome conta delas. Oh, exclamei, você quer dizer, não Benjamin, não os Campos. Não? Eles tinham uma família como a nossa. Cassim tem 10 anos e Leila 9. Será melhor se não forem para os Campos. Se for possível. Eu fiquei em silêncio pensando em tudo o que isso significaria. Sobre nossos pais e em como nos tinham criado. Como poderia fazer algo semelhante? Mas disse: está certo, vou tentar. Ótimo, disse George, levantando-se. Se eu tivesse concordado em trabalhar no campo, não podia cuidar de Cassim e Leila, afirmei. Para quem você teria pedido? Ele hesitou, depois disse: Susana. Essa resposta me deixou praticamente sem respirar. Fiquei ali sentada imóvel. Susana é boa, disse ele. Não estava me criticando, apenas expondo um fato sobre Susana. George balançou a cabeça, sorriu e se foi. Hoje George veio ao meu quarto e disse que vai viajar, novamente. Por toda parte, visitando todos os exércitos da Europa e, depois, a Índia e a China. Vai ficar fora um ano ou mais. Fui tomada de surpresa. Para mim, ele acabava de chegar e nem tínhamos conversando ainda. George disse: Raquel, esta será minha última viagem. A princípio pensei que ele queria dizer que ia ser morto, mas depois vi que não era isso. É que mais tarde não seria possível fazer esse tipo de viagem. Disse que muita gente devia vir ao apartamento e ia me deixar instruções sobre o que dizer a eles. Não, Simon e Olga? Perguntei. E ele respondeu: não? Naturalmente compreendi. Então, quando eu estava pensando que agora Benjamin estava mais sensato e mais agradável e que poderia ajudar, George disse: Benjamin vai comigo. Era mais do que eu podia suportar de uma só vez. George estava calmo e à vontade, me observando, preocupado, mas certo de que eu seria forte. Eu não me sentia capaz. George disse: Raquel, você precisa. Eu nem tinha fôlego suficiente para falar. E George continuou: só vou partir daqui a um mês, e saiu da sala. Então fui me deitar. Hoje foi anunciado que as todo-gloriosas ditaduras comunistas, democráticas, socialistas, pan-europeias para a preservação da paz acolhiam com satisfação a benevolente tutelagem dos gloriosos irmãos chineses.
bem, por que me incomodar? Que piada! Mas quando George ouviu a notícia no rádio ficou muito sério. Eu disse, mas você obviamente sabia que isso ia acontecer. E ele respondeu, sim, mas não tão cedo. Mandou uma mensagem para Benjamin por alguém que estava saindo do Café da Paz, porque o telefone estava enguiçado outra vez, para que ele viesse o mais depressa possível. Ele passa muito tempo com Benjamin agora. Todas as tardes. Vai ao campo, fica um pouco com as crianças e depois vai jantar com Benjamin no café. Os chineses convidaram Benjamin para ir à Europa. Ele está lisonjeado. E envergonhado por estar lisonjeado. Todas as manhãs bem cedo, antes do café, levo Cassim e Leila ao meu quarto e lhes ensino geografia e espanhol. E a história recente da política e das religiões. É o que George acha que devem aprender. Quando volto do colégio onde leciono, à tarde, ensino português e geo-história aos dois. Fora disso, estão com George o tempo todo. Olga e Simon quase nem notaram a presença das crianças. É demais para eles. Olga voltou a trabalhar no hospital. Está lutando contra a burocracia. Bem, é uma novidade. Simon tirou uma semana de férias porque teve um pequeno ataque cardíaco. George disse que ele precisava desse descanso. Eles conversam bastante, ou apenas sentam em silêncio um ao lado do outro. Outro dia Olga disse, sinto-me como se tivesse terminado o que tinha de fazer. Eu disse a ela, Olga, você quer dizer que não tem importância agora, porque nós três estamos crescidos. E ela respondeu, mais ou menos isso. E eu observei, mas eu não acho que já estou crescida. Ela falou carinhosamente, bem, pelo menos não tem rugas. E rimos. Assim estão as coisas conosco no momento. Esta noite George e Benjamin estavam na sala com mais ou menos umas 10 pessoas que tinham vindo ver George. Uma delas era da Índia e falou sobre uma moça chamada Sharma, e pela reação de Benjamin percebi que George estava interessado nela. Havia um pacote de cartas de Sharma para ele. Quando os visitantes saíram e George levou Cassim e Leila não sei onde, Benjamin ficou comigo. Perguntei, quem é a moça? Percebi que se não tivesse cuidado íamos começar uma daquelas desagradáveis discussões. Parece que George se interessou por ela, disse Benjamin. Ele é que estava tentando manter a conversa sensata e sem brigas e senti-me grata por isso. Perguntei, é sério? Pensei que você fosse perguntar, e Susana? Na verdade, eu estava pensando em Susana. Senti que ia começar a gritar com Benjamin se não saísse da sala, o que seria injusto porque ele não tinha feito nada. Levantei-me e saí. Quase não dormi pensando na moça e em George. Sonhei. Era horrível, estavam tirando tudo de mim. Sei que não estou sendo forte. Esta tarde, George veio ao meu quarto quando eu estava dando aula de português para as crianças e eu sabia que ele estava ali porque sabia que eu estava curiosa sobre a moça. Fez um sinal com a cabeça e as crianças saíram. Então ele sentou-se na cadeira à minha frente, inclinou-se um pouco e encarou-me nos olhos. Raquel, o que você quer que eu diga? Quero diga, eu amo essa moça, é a moça mais maravilhosa do mundo, é bonita, sensível e inteligente e notável. Muito bem, disse ele, eu já disse. E agora, Raquel?
Nem é preciso dizer que, como de costume, eu me senti incapaz e fiquei ali sentada com todas as minhas emoções em desordem, completamente inúteis. Não consegui falar, e então ele disse: não é difícil sentir amor por alguém, no sentido de que alguma coisa é despertada em você por possibilidades. Potencialidades. As qualidades dela não são as de que você precisa, perguntei. Soava levemente sarcástico, mas não tive essa intenção. E ele não interpretou assim. Naturalmente você compreende, Raquel, que nenhum de nós vai ter o que deseja. Sei disso. Muito bem, então. Você não mencionou Susana, eu disse. Não pensei que você estivesse pensando em Susana. Eu não disse nada. Então, George falou: Raquel, quero que ouça com muita atenção. Mas eu sempre ouço. Muito bem. Escute agora. Quando eu e Benjamin partirmos, quero que você fique aqui neste apartamento e tome conta de Cassim e Leila. Não quero que saia daqui. Quero que se lembre de que eu disse isso. Quando ouvi essas palavras, senti-me envolta por um imenso mal-estar. Uma escuridão. Era horrível. Eu sabia que o que estava acontecendo era horrível. Queria compreender, sentia que devia estar absorvendo alguma coisa, mas não estava. Senti-me meio desfalecida e não enxergava bem, mas ouvi quando ele disse: Raquel, por favor, lembre-se, por favor. Quando passou o meu mal-estar, ele tinha saído. Mandou as crianças de volta e continuei com a aula. Tenho esperado que George converse mais comigo a sós, mas só estamos juntos quando há visitas. Hoje recebemos a notícia de que Simon morreu no Sudão. Um dos novos vírus. George telefonou da faculdade, com permissão especial, mas Simon já tinha sido enterrado. George, Benjamin e eu sentamos juntos na sala de estar, só nós três. Nenhum visitante. A noite está muito quente. Estávamos esperando por Olga e ela chegou muito tarde, e já sabia da notícia. Então ficamos os quatro na sala. Olga está tão esgotada que parece não ter sentido nada. Vi, pela sua expressão, que não se tratava de ela não poder aceitar, e sim do fato de ter aceito há muito tempo. Ficamos ali silenciosos, os quatro, e afinal Olga disse: o dia vai nascer logo. Ela foi se deitar. George e Benjamin ainda estão lá sentados. George e Benjamin foram hoje para a Europa. Com um contingente de 24, todos delegados das diferentes partes da África. Agora aqui estamos, Olga e eu e as duas crianças. Olga é quase invisível, parece flutuar pela casa. Ainda vai ao hospital, mas volta mais cedo e vai se deitar. De manhã parece sempre mais animada e senta-se na cozinha com Cassim e Leila e conta-lhes histórias de quando George era criança e depois, quando cresceu. Quando se esquece de alguma coisa, olha para mim e eu completo o que falta. Percebo que ela quer que saibam tudo sobre George. Eu fico ouvindo, e o que ela conta é bem diferente das coisas de que me lembro. Quero dizer, por ela estar tão cansada e distante, suas palavras são hesitantes e sem vida. Às vezes nem acredito que está falando de George. E fico pensando se tudo o que escrevi sobre ele não é também tão desprovido de cor. As coisas que ela conta parecem vir de um livro velho e poeirento. Ela repete as histórias.
Conta coisas sobre George que ela sabe e eu não sabia. Fala e fala sobre George. Leila e Cassim olham para ela. São crianças muito atraentes. São magros, por falta de alimentação, rijos, com rostos morenos cheios de vida, cabelo negro liso, olhos escuros e suaves. Comparo-os com as crianças dos campos e acho-os maravilhosos. Naturalmente, isso não é justo para com as crianças dos campos. Todas elas precisam de alguém para amá-las. Cada uma delas. Susana vem todas as noites, mais ou menos na hora do jantar. Muito quieta e humilde. Exatamente como um cão que espera não ser enxotado. Contudo, todos a tratam bem. Especialmente Olga. Ela senta-se ao lado das crianças à mesa do jantar. É muito boa com elas, simples e sensata. Elas gostam dela. Olho para a sua blusa espalhafatosa e moderna, o rosto comum e o cabelo ondulado e simplesmente não posso acreditar. Olga me acordou no meio da noite e disse que eu devia levá-la ao hospital. Telefonei para Susana, que veio com o carro do exército. Levamos Olga para o hospital e pedi que Susana voltasse e ficasse com as crianças. Levaram Olga para um pequeno quarto de uma das seções onde ela trabalhava. Era tudo muito iluminado e havia muitos médicos e enfermeiras. Ela disse ao médico-chefe, por favor, não, queria dizer, não me deem narcóticos. Geralmente ele trabalha sob as ordens dela. O médico segurou-lhe a mão, sorriu e assentiu com a cabeça, e fez um sinal aos outros médicos e enfermeiras e todos saíram e me deixaram a sós com Olga. Ela estava muito cansada. Sua pele estava cinzenta. Os lábios brancos. Fez um movimento com a mão e eu a segurei nas minhas. Olhava para mim de algum lugar muito distante. Percebi que o máximo que podia fazer era continuar respirando. Disse, com voz subitamente muito alta, Raquel. Esperei, e esperei, e esperei. As luzes brilhantes sobre todo o quarto. Então ela sorriu, um sorriso de verdade, e eu soube que Olga ia morrer naquele momento, e ela disse, bem, Raquel, com carinho na voz. Então parou de respirar. Depois de alguns minutos fechei os olhos dela. Continuavam fitos em mim. Pelo menos parecia. Fiquei ao seu lado até ela ficar fria. Não senti pena porque achei que não devia. De qualquer modo, eu não acreditava na morte. Na verdade, desejava estar com ela. Então, chamei uma enfermeira e perguntei se precisava assinar algum documento, porque eu era o único membro da família que ainda estava na cidade. Deram-me uma xícara de café e um formulário para assinar. Voltei então para casa. Já estava claro. Susana estava dormindo no sofá da sala. Isso me fez gostar dela porque havia 6 camas vazias que podia ter usado. Não procurou me consolar nem fez nenhuma tolice, apenas mais café e depois acordou as crianças e preparou o café para elas. Sentamo-nos na cozinha e eu lhes disse que Olga tinha morrido e que eu ia tomar conta delas. E Susana, também, perguntaram. Naturalmente eu disse sim. Parecia a coisa mais certa. Compreendi que George vai se casar com Susana. Como não percebi isso antes? Ela já faz parte da família. Há muito tempo. Agora que George e Benjamin viajaram e mamãe e papai estão mortos, o apartamento ficou enorme.
Cassim está no quarto de George e Leila no de Benjamin. Isso é muito importante para eles. Antes, sentiam-se como refugiados que tínhamos acolhido. Mas agora são parte da família. Determinei certos trabalhos para os dois, como conservar o apartamento limpo, fazer as compras, e Leila e Cassim sabem cozinhar um pouco. Ainda não os mandei para a escola. Não sei onde, nem como. Pensei em procurar Hassan e perguntar-lhe. Talvez essas crianças sejam tão importantes quanto George. Pelo que sei, Hassan está morto. Vezes sem conta, a gente pensa em uma pessoa que não vê há muito tempo e então alguém diz, está morto. George não deixou nenhuma instrução a respeito das crianças, só que eu devia tomar conta delas. Não posso ensinar tudo o de que precisam saber. A noite passada, Susana chegou na hora do jantar, como sempre com aquela expressão nos olhos de quem quer ser convidada, mas pronta a partir se não a convidarem. Durante o jantar veio à baila o assunto de escola. Susana é boa em matemática, portanto vai dar aulas a eles. Então ela disse que os levaria às vezes ao lugar onde trabalha. Ela ensina educação física, higiene e dieta e esse tipo de coisas em um campo de jovens. Eu disse que não quero que Leila e Cassim sejam influenciados por esses campos. Percebi que as crianças pareciam se divertir com a conversa, sempre educadamente. Susana disse, você não deve ser superprotetora com essas crianças. Eu sempre fico furiosa intimamente quando ela diz coisas como essa. E o modo de ela falar. Tudo o que diz tem a mesma qualidade. Pressão. Mas é o resultado de alguma coisa que não compreendo porque não gosto dela. É a força que a faz insistir em suas ideias. Ela insiste com veemência por causa de suas experiências. As habituais experiências desagradáveis. Teve de lutar por tudo, por isso continua lutando. Foi uma refugiada. Não sabe nem mesmo seu verdadeiro nome. O administrador do campo chamou-a de Susana. É o único nome que tem. Passou 6 anos em um campo de moças. Aprendeu todo tipo de coisas. Fez com que os voluntários que sabiam matemática, higiene, dieta etc. a ensinassem. Lutou para conseguir alguma coisa. Susana ia trabalhar hoje de manhã e teria sido natural convidá-la para passar a noite no apartamento. Não convidei. Eu queria, mas não consegui. Sinto-me controlada por ela. Então, ela voltou para casa, saindo um pouco antes do toque de recolher. Senti-me culpada. Quando estava ajudando as crianças a se deitarem, Cassim disse, Raquel, você está tentando proteger Leila e a mim de coisas que já experimentamos. Não sei muito sobre eles. Não pergunto porque pode ser doloroso e se George me contou, não prestei atenção. Talvez queiram falar sobre isso e não lhes dou oportunidade. Algum dia darei, preciso de tempo. Muitas pessoas vêm ao apartamento à procura de George, mas não tantas quanto antes. E como um regato que começa a reduzir seu fluxo. E isso me faz pensar. Pois tudo me parecia tão casual, as pessoas, o modo como vinham, sempre enfrentando dificuldades, mas, agora que ele não está aqui, poucos vêm. Tenho sido muito cuidadosa. Benjamin disse que devia me precaver contra informantes e espiões. Como vou saber quem é espião?
Encarregaram-me de muito mais do que posso manejar. Suponho que devo estar cometendo erros graves. Ontem Raymond Watts apareceu. Naturalmente estou prevenida contra ele. Mas por que ainda está aqui? George estava sempre mandando as pessoas para tal e tal lugar, mas não dizia a ninguém para ficar aqui. Tarde da noite chegaram alguns rapazes da Holanda. Foram entrando como todos os outros, ao acaso, sem ter certeza de nada. Susana estava aqui. Ela fez um sinal para que eu fosse lá fora. Naturalmente eles notarão. Acho que ela pensa que nem viram. Susana murmurou, dizendo que eu devia ter cuidado com eles. Os rapazes ouviram, porque foram logo embora. Perguntei a Susana como ela sabia. E ela respondeu, quando se passou por certas coisas, a gente sente. Então perguntei sobre Raymond Watts e ela disse, agora ele está bem. Raymond Watts voltou. Percebi que está apaixonado por mim. Tudo bem, se ele quer perder tempo. Ele estava contando algumas coisas e ouvi quando disse que era professor na Inglaterra. Perguntei quanto tempo ia se demorar aqui e ele disse, 6 meses, a não ser que tenha sorte, referindo-se a mim, eu creio, e então pedi que desse aulas a Leila e Cassim. Ontem à noite Susana estava aqui porque tinha levado as crianças ao campo com ela, onde a ajudaram em seu trabalho, depois tiveram aula de matemática e ela jantou conosco. Então, resolvi convidá-la para passar a noite e cedi o quarto dos meus pais. Ela estava a ponto de ter um colapso de tanta emoção. Eu também. Susana tem um quarto minúsculo na cidade, onde a areia se amontoa em redemoinhos na porta e os cães famintos uivam a noite toda. É quente demais durante a tarde. Parece o meu antigo quarto de barro, mas a casa não tem um pátio com um lago e ela não tem um telhado para dormir. Esta manhã eu lhe disse que seria mais sensato se ela viesse morar conosco. Não fiz o convite com muita amabilidade, creio, mas fiz, o que já é alguma coisa. Sei que ela vai começar a querer dar ordens, sem perceber que está fazendo alguma coisa errada, mas não posso fazer coisa alguma e sei que não é importante. Quando dei o quarto de George para Cassim, prometi limpar os armários e hoje cumpri a promessa. Trouxe as coisas de George para o meu quarto. Ele nunca teve muitas roupas, portanto as que ficaram arrumei junto com as minhas. Naturalmente chorei. Sinto tanta falta dele, é como uma dor física, dia e noite. De Benjamin também, por estranho que pareça. Não sinto tanta falta de Olga e Simon. Eles já estavam tão distantes antes de morrer. O que realmente me faz falta são as coisas das quais me lembro quando era criança. Mas isso é tolice. E quando penso em como estavam cansados, tenho vontade de chorar. Mas eles não dariam valor a isso. Nem eu. Deixei de me preocupar com o fato de ser infantil. Coloquei os papéis de George em caixas de papelão. Encontrei algumas cartas. Não sabia se devia ler ou não, mas li. Uma era do seu grande amor da Índia. Tudo o que posso dizer é que ela não compreende George muito bem. Uma carta de George para ela, que não foi mandada. Ela não a leu, mas eu sim. Portanto, acho, a julgar pelos resultados, que esta carta era mais para mim do que para ela. Estou convencida de que estou sendo desonesta. Carta de Sharma Patel para George Serban.
Caro camarada, só ontem à noite soube que o portador desta carta vai estar com você, portanto tive de ser breve. Escrevo para você sempre que tenho um minuto livre, o que é raro. Quando você vem? Você prometeu. Luiz diz que você viria na ocasião da sua viagem global, pois a Índia seria uma das suas escalas. Estou esperando, sabe com quanta impaciência. Mas tenho algo de concreto para contar. Na próxima Conferência Pan-Europeia dos Exércitos Jovens, está escrito que a Índia será eleita para centro da convenção. É o que todos esperam. Com isso, a sua Sharma será a chefe da Europa por um ano. Naturalmente estou brincando, como você sabe. Mas espero ansiosa, além das viagens para todos os países. Falei com Luiz sobre minha ideia. Pedi que pensasse nela. Disse que você estava disposto a colaborar, como representante da África do Norte. Está disposto a colaborar. Não me pareceu muito entusiasmado quando discutimos o assunto. Você está errado. Não é certo vacilar e se esquivar quando se está preparado para ocupar uma posição importante. Ambição egoísta é uma coisa. Não é o que defendo. Nem os meus piores inimigos podem me acusar disso. Mas não é modéstia recusar responsabilidades para as quais está mais do que preparado. E você é o homem certo para esse trabalho. E merece. Seu estilo de trabalho e suas realizações são bem conhecidos. E sua ascendência indiana não é desconhecida. Em todos os lugares ouço elogios a você. Portanto, espero logo ter notícias de que resolveu seguir o caminho que se abre agora à sua frente. O que me leva ao meu plano? Perguntei a Luiz o seguinte. Seria um passo a mais no caminho certo de ligar a Europa à África. No momento, os elos entre as duas são intermitentes e tênues. Devemos corrigir isso. Proponho que você, como representante da África do Norte, você vai concordar, você deve, seja eleito comigo o chefe dos exércitos por um ano. E naturalmente esse ano pode se transformar em 2, até mais, isso acontece. Posso ver o seu sorriso querido. Posso ouvir você dizer que meu plano depende de 3 fatores desconhecidos. Mas tenho um palpite. Sinto que as coisas vão ser assim. Tenho acertado muitas vezes, deve admitir. Portanto, estou trabalhando deste lado para o sucesso do meu plano. Podemos viajar juntos pela Europa e pelo norte da África. Não preciso dizer o que isso significará para mim. E para você, eu sei. Nossa vida juntos, nosso amor se fundirão à grande marcha da humanidade para o alto, marcha que é conduzida pela juventude não corrupta do mundo. Estou ansiosa por vê-lo novamente. Mas temos estado muito ocupados, o dia todo e parte da noite e, como de hábito, não tenho tempo para ficar triste. Sei que é isso que quer ouvir de mim, quando nos encontrarmos. Mas permito-me uma certa fraqueza, eu me lembro, você se lembra. Aquela noite maravilhosa depois da conferência em Simla, dia virá em que noites como aquela serão a herança de toda a humanidade, portanto, não me sinto egoísta quando me lembro daquela noite gloriosa. Oh, George, quando o verei outra vez? O portador desta carta vai voltar à Índia antes de ir a Pequim e me trará a sua carta. A qual, espero e confio, será de concordância com minha proposta. Sua Sharma. George Sherban para Sharma Patel.
Li sua carta atentamente. Eu a verei durante minha visita à Índia e então lhe direi por que não estou disposto a colaborar, como você sugere. Mas Sharma, eu lhe disse, expliquei tudo a você. Tive um sonho. Quer saber o que sonhei? Existiu certa vez uma civilização, onde? Não importa. No Oriente Médio, talvez, China, Índia. Durou muito e muito tempo. Milhares de anos. Não podemos pensar assim agora, continuidade, as culturas não se modificando muito, geração após geração. Era uma civilização onde havia ricos e pobres, mas não extremos de riqueza e de pobreza. Bem equilibrada, comércio e agricultura e o uso dos minerais, tudo funcionando harmonicamente. As pessoas viviam muito, talvez 1000 anos. Talvez 500? Não importa, um longo tempo. Naturalmente agora desprezamos o passado e achamos que a maioria das crianças nasciam fadadas a morrer por causa da ignorância. Mas essa gente não era ignorante. Sabia como evitar o excesso de filhos e vivia em paz com a terra e com seus vizinhos. Imagine, Sharma, o que seria um casamento nessa época. Nada frenético e desesperado, sem o medo da morte que temos agora e que nos leva a uma urgência para nos juntarmos e para nos casarmos para possuir e conservar porque sabemos que tudo nos será tomado subitamente. E uma longa vida estendendo-se à nossa frente, um jovem podia ter paz com 100 anos, pense nisso, Sharma, como deviam ser sensatos e experientes. Ele vê o casamento dos pais, sua força, seu significado e sabe que deseja o mesmo para si próprio. E lá está a moça igual a ele. Talvez se tenham conhecido durante toda a vida. Ou ouviram falar um do outro, pois há tempo bastante para se ouvir falar das pessoas, para ouvir alguém que cresce ao nosso lado, para pensar, será que servimos um para o outro? Mas não há pressa, nenhuma urgência, nenhum desespero. À sua frente estende-se a civilização, e os sábios, os historiadores e os contadores de histórias falam sobre ela, e à sua frente estende-se o seu mundo, e a vida que continua e continua. Mas eles se casam quando são jovens, naturalmente, porque é quando se deve casar. As famílias aproximam-se lenta e cautelosamente. Pensam em como levar para o futuro da raça e da cultura o melhor que sabem. Veem a si mesmos, sentem-se como os portadores da cultura. Sim, discutem características de família, esta é uma boa família, a mãe é boa, equilibrada e bonita, e o pai também, e sua ascendência também. Quando os dois jovens sabem que essas coisas estão sendo discutidas, não se sentem ofendidos como nos sentiríamos agora, com as discussões sobre não nossas pessoas maravilhosas e preciosas, mas sobre nossa importância como representantes. Quando se encontram, é sem pânico e sem urgência. Conversam, trocam visitas, esperam e conhecem as famílias, e tudo isso pode levar muito tempo, anos mesmo, pois não tem pressa. E sabem que, se resolverem não se casar, de qualquer modo serão amigos por um tempo infindável. Enquanto isso, eles amam, naturalmente, escolhem seu modo de vida, o lugar em que preferem viver, ele trabalha nisto ou naquilo, ela também, e durante todo o tempo seus filhos estão implícitos no que dizem e no que fazem, pois o conhecimento de como preservar uma civilização contínua, forte e saudável é o que tem de mais profundo. Será que podemos imaginar, em nosso frenético consumo de possibilidades, a trama lenta e plena dos seus dias, dos seus anos?
Eles se casam quando chega a hora. Ele o que é? Um comerciante talvez, e ela viajará com ele e trabalhará com ele, ou um fazendeiro. Um artesão, ela também, azulejos, utensílios domésticos, tudo satisfatório e de boa qualidade nas suas mãos, e belo para se ver. Ou vão morar em uma casa ao lado da padaria que possuem, ou da loja de artigos de couro, ou ele é um carpinteiro, ou trabalha em metais. O que fazem com suas mãos lhes dá satisfação, prazer, cada gesto deve ser útil, necessário. Não há pressa. Nem medo. Naturalmente, as pessoas morrem, mas depois de uma longa vida. Naturalmente há acidentes e até mesmo guerras, às vezes, mas são pequenas escaramuças nas bordas da sua civilização, na fronteira com outra civilização tão boa e tão antiga. As duas culturas se respeitam mutuamente, e há entre as duas casamentos e muito comércio. Esse casal tem filhos e os educa e eles são absorvidos pela corrente da herança que os conduz como um rio. Posso ver essas duas jovens criaturas, como nós, Sharma, envoltas em amor, amando, mas não a serviço de alguma causa e não agarrando-se ao amor como se fosse um escudo contra coisas horríveis. Exatamente o que estamos fazendo, Sharma. São bons e alegres, posso vê-los fazendo coisas simples e agradáveis, como caminhar ao longo da margem de um rio, nadar sem roupa em água limpa, com os amigos. E se visitar os amigos. Pode imaginar o que seria a amizade naqueles dias. Hoje, nossos amigos quase sempre estão em outros continentes, ou vão se mudar na próxima semana. Gosto de pensar no que seria aquele tipo de amizade. E posso ver os dois com os filhos pequenos, gostando da presença deles, sentindo prazer em cada minuto porque não estão sujeitos às pressões que nos atingem hoje. E os veem crescer e veem surgir neles este ou aquele traço que demonstra o que do passado estão levando para o futuro. E posso vê-los, jovens ainda, muito jovens, com 100, 200 anos, vigorosos e ativos, e a família já está crescida e independente, mas não se espalhou como se espera que aconteça hoje. Imagine o relacionamento entre filhos e pais que se conhecem há 100 anos. Imagino que tipo de união deve ser. Pense, levaria talvez 300 anos para uma pessoa atingir a maturidade. Pode-se pensar nisso, e pensar e não chegar a compreender realmente, é muito difícil para nós. O casamento ideal. O casamento verdadeiro. Aconteceu em algum tempo, estou certo disso. Gosta deste sonho, Sharma? Tenho minhas dúvidas. Ou, se não gosta, que tal isto? Voltamos no tempo, bem para trás, as pessoas são fisicamente diferentes das que acabamos de descrever, e diferentes de nós, sem nossas doenças, nossos órgãos fadados à degeneração e nossas pobres e curtas vidas. Houve um tempo em que esta terra estava intimamente ligada às estrelas e às suas forças, isto a aborrece, Sharma. Provavelmente acha que não tem utilidade. Você é uma moça prática e eu a admiro por isso. Qualquer situação que lhe seja apresentada, em pouco tempo você a compreende, a estuda, vê como se desenvolverá no futuro. É uma capacidade enraizada no mais íntimo da sua natureza, você dá valor à capacidade, mas não ao que está enraizado. Se eu citasse as coisas que considero valiosas em você, acredite, não ficaria satisfeita. Sabia disso? Não é estranho.
Você pensa que dou valor àquilo a que você dá valor, sua inteligência, sua capacidade para manejar situações, seus discursos brilhantes e sensatos, sua concisão e raciocínio rápido nos comitês. Até mesmo a sua humanidade. Quer saber, ficaria zangada se eu lhe dissesse que amo em você, a compreensão maravilhosa do real, um sentido, um dom, um instinto. Vejo você segurar uma tigela de arroz e suas mãos têm uma linguagem de compreensão. Você arruma o sari. Seria capaz de ficar olhando esse gesto para sempre. É tão cheio de certeza, de compreensão. Uma das crianças corre para você e não é o que diz, mas o modo como a toca e a segura. É um milagre esse seu dom. Jamais me canso de observá-lo, e vejo o modo como você põe o pé no chão, absolutamente certo, cada passo, e o movimento da cabeça quando se volta para ouvir. Eu lhe digo, Sharma, há alguma coisa em você que eu, bem, desisto. Eu lhe apresento meus cumprimentos, e é tudo. Nos dias passados do meu velho sonho havia pouca gente na Terra. E todos sabiam o significado de suas vidas. Porque nós não sabemos, não temos a mínima ideia. Eles existiam para que a vida continuasse a fluir no planeta. Eram eles que regulavam as forças cósmicas, as correntes, tantas e tão diversas, todas com seus padrões de fluxo e de ritmo. As vidas dessas pessoas eram reguladas, a cada minuto, pelo seu conhecimento. Mas isso não significava uma regularidade cronométrica, que é como pensamos e sentimos, mas uma regularidade que se movia com e através dos fluxos sempre diferentes das correntes. Quando um homem e uma mulher se casavam, não era para ter filhos ou para constituir família, não necessariamente, embora fosse necessário que nascessem crianças, mas no momento exato e escolhido. Não, eles eram escolhidos, ou se escolhiam, pois tinham o conhecimento inato de como fazer isso, porque se complementavam, e isso era sempre julgado de acordo com seu relacionamento com as estrelas, planetas, com a dança dos céus, as forças da Terra, da Lua, do nosso Sol. Nem se tratava de um escolher o outro, e sim de serem escolhidos por aquilo que eram, pelo lugar em que estavam. Quando se casavam, e não podemos nem imaginar o que isso significava para eles, a união era um sacramento, no sentido de que tudo contribuía para a harmonia. Quando se uniam fisicamente, era um sacramento, no sentido verdadeiro e real, usado conscientemente e com exatidão para ajustar, alimentar, adicionar algo a forças e correntes menores. E era o mesmo com o que comiam. E com o que usavam. Não podia haver desarmonia, porque eles eram a harmonia. Seus pensamentos, seus gestos, tudo estava suspenso entre a terra e o céu, e através deles fluía a vida das estrelas, e através deles fluía a substância da terra para as estrelas. Assim era o casamento naquela época, Sharma. Posso ver o seu rosto ao ler isto. Preciso terminar agora. Minha vida pessoal tem sido muito triste ultimamente. Meus pais morreram. Eram pessoas maravilhosas. Temos problemas de família. Eu a verei em breve. Diário de Raquel Sherban. Tem chegado muitos refugiados da nova guerra, e 20 deles estiveram aqui no apartamento. Aclimatando-se, de certo modo. Agora foram para um campo. Sobreviventes. Sobrevivência. Não compreendo por que se esforçam tanto. Cada um é uma história de fugas espantosas.
1 milhão de pessoas morreram na semana passada. Logo, qual a importância de Raquel Sherban continuar viva? Essa é a minha pergunta. Não sei a quem perguntar. Deve haver uma resposta. Se George estivesse aqui, o que ele fizesse seria a resposta. É o que sempre faz, salvar pessoas. De um modo ou de outro. Vejam bem, eu tento imaginar se algumas das pessoas que ele salva ficaria satisfeita ao saber que tem valor genético. Geneticamente útil, George disse uma vez quando lhe perguntei a respeito de alguém. 1 milhão de pessoas. Tento compreender. As pessoas que estiveram aqui no apartamento estavam vivas. Mas os que não tiveram sorte estão mortos. Porque uns vivos e outros mortos? Para mim não faz sentido. Nas ruas, à noite, as desordens e os tiros e então alguém cai morto na calçada. Poderia ter sido eu. Saí ontem à noite. Toque de recolher ou não, andei pela cidade. A noite toda. Soldados. Caminhões. Tiroteios. Nem mesmo cobri o rosto. Ninguém me viu. Voltei para o apartamento de manhã, bem viva, muito obrigada. Bem, responda, seja lá você quem for. Susana ficou quase louca. Quer se matar, ela gritou estridentemente. Notei uma coisa. Admiro-me de não ter notado antes. Quem precisa desta mortandade, desta agonia, deste sofrimento, da morte, morte, morte. Sangue e mais sangue. O cheiro acre do sangue que se desprende deste planeta deve chegar às narinas de alguém. Alguém que precisa disto. Alguma coisa. Não existe coisa alguma sem função. Tudo o que acontece sempre se encaixa em tudo o mais. O que acontece é necessário para alguma coisa. Acontece porque é extraído de uma situação pela necessidade. Nada do que acontece é irrelevante. Alguém ou alguma coisa precisa desta selvageria e deste sangue. O demônio, acho. É como se, subitamente, encontrasse uma chave em minha mão. Li que a manobra mais esperta do demônio consiste em fazer com que ninguém acredite nele. Nela. Nessa coisa. Muito bem, temos sido muito idiotas. Sinto-me estranha. Como se não estivesse aqui. Não existisse. O vento sopra através de mim. Posso sentir, passa pelas minhas rachaduras e frestas. Estou sempre gelada. Ando pelo apartamento e sinto-me flutuar na irrealidade. É uma palavra. Olho para ela e não diz nada. Mais uma vez não há uma palavra para explicar. Ontem, senti-me tão distante que olhei pelo meu quarto para ver se me via sentada à janela. Porque não podia me sentir ali onde estava, na porta. Quando este lugar estava cheio de refugiados, tudo estava bem porque eu passava o tempo todo fazendo e levando coisas para eles. Mas já me sentia muito leve. Porosa. Susana está preocupada. Demonstra isso com exclamações, sempre olhando para mim. Susana é tão forte. Quando me sento ao seu lado posso sentir o calor que emana dela. Não calor, força. Sinto-me queimada por essa força. Ela me envolve. Mas, quando me sento ao lado dela propositadamente para senti-la, para que me aqueça, é como se estivesse sendo esmagada ou assoprada para longe como relva seca.
A noite passada ela me abraçou com força. Embalou-me. Exatamente como uma gata que sacode o filhote com violência quando ele está com frio ou tem algum problema. É para fazer o sangue circular. Para trazer o filhote de volta a si por meio do choque. Esta expressão, de volta a si, é exata. De volta à vida. Essas palavras são como milhões de alfinetadas. Posso senti-las. Enquanto escrevo, algumas palavras são vivas e eu as sinto pulsar, mas outras são completamente mortas. Como realidade. Susana abraçou-me com força e me sacudiu, levada pelo mesmo instinto de uma gata. Mas eu não era nada. Um galho seco ou uma sombra fria dentro dos seus grandes braços. Apoiei a cabeça no ombro dela. Em parte porque isso lhe daria satisfação. Cheguei mesmo a adormecer. Eu não estou aqui realmente. Há 2 noites acordei e vi Olga sentada na minha cama. Sorria. Imediatamente vi que não era Olga e sim a luz da lua e o movimento das cortinas. Mas o que senti naquele segundo em que acreditei ser Olga foi algo doce, um desejo do passado. Fiquei assustada porque nunca senti coisa igual por Olga quando ela estava viva. Sinto como se algo muito forte esteja me puxando, como uma ventosa que me arrasta e tenho vontade de me entregar a ela. Em algum lugar, bem perto, há uma doçura poderosa que me atrai. Susana anda atrás de mim e me observa. Ela me ama. Porque sou irmã de George. Olho para ela, tão forte. E tão feia. Ela estava lavando a cabeça, e ia arrumar o cabelo outra vez com aqueles rolos eriçados que a fazem parecer tão vulgar. Enquanto seu cabelo ainda estava molhado, apanhei o pente, fiz o repartido e deixei que o cabelo caísse liso e natural. Ela sabia o que eu estava fazendo. Sorria levemente. Pacientemente. Susana é tão boa. Olhei para ela, quando terminei, ali estava uma mulher feia de meia idade. Parecia uma empregada. Ela sabia o que eu estava vendo. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Devia estar pensando, Raquel é bonita. Susana não tem inveja de mim. Não é ciumenta, maliciosa, cruel como eu. Devolvi o pente e ela, voltando-se para o espelho, arrumou o cabelo cuidadosamente como costuma, todo enrolado e encrespado. Depois o col nos olhos e o batom. E voltou ao normal. Não olhou para mim. Tinha uma expressão obstinada. Mantendo a própria imagem. Jantamos, Susana, eu e as crianças. Eu a observava, imaginando onde consegue tanta força. Coloquei a mão dentro das dela e Susana a esfregou com força. Ela sabia por que eu tinha feito isso. Sabe esse tipo de coisas. E me disse, pobre Raquel, pobre pequena. Realmente não sei o que fazer ou dizer. Acho que não existo. Há uma transparência à minha volta, como uma película que não consigo afastar. Uma espécie de arco-íris desbotado. Raymond Watts esteve aqui e disse que alguém chegado de lá tinha informações para mim. Essa pessoa esperava encontrar George. Mas isso é estranho. Por que esperava isso? Eu disse a Raymond para trazer esse alguém ao apartamento. Preciso partir imediatamente. O alguém disse que teve acesso à informação de que George ia ser morto pelos senhores. Ele não sabia que George não estava mais aqui.
é um dos membros da administração. Isso significa que os jovens não confiarão nele. Raymond confia porque, segundo ele, essa pessoa está mal com a administração. Preciso dizer a George. Avisá-lo. Talvez ele não saiba. Susana insistiu comigo a noite toda. Eu disse que ela ia controlar as coisas e ela está controlando. Como é possível? Há um ano Olga e Simon estavam vivos e eram meus pais, e George estava aqui e Benjamin, e agora estou neste apartamento sozinha com Susana e duas crianças que nunca tinha visto antes e eles são a minha família. Que direito tem Susana de dizer o que eu devo fazer? Não pude deixar de odiá-la, ali sentada, inclinada para a frente, ansiosa, toda olhos e seios imensos, me dizendo, faça isto, faça aquilo. Ela diz que devo ficar aqui. Este é o seu lar, Raquel, o seu lugar. Naturalmente precisa ficar com Cassim e Leila, eles precisam de você. Repetindo. Porque precisam de mim. Eles precisam dela. Para que o mundo precisa de Raquel Sherban se tem Susana. Naturalmente ela vai gostar de ficar aqui no apartamento com liberdade completa e a posse das crianças. Ela está aqui. Ela está no quarto dos meus pais. Está na posição exata para receber George quando ele voltar. Se ele voltar. Não sinto por Susana as coisas que escrevi aqui. Ela diz, repete e torna a dizer que George não quer que eu saia correndo atrás dele. Como é que ela sabe? Sim, sem dúvida George disse que eu devia ficar aqui, mas será que sabia que esse homem ia aparecer? Preciso ir rapidamente, já sei como vou fazer, tenho pensado muito. Susana disse, não pode ir, Raquel, além de outras razões, porque eu sou uma princesa e eles, ela quer dizer o exército dos jovens, não aceitarão minha atitude. Você pode ver isso, Raquel, ela disse. Não com maus modos, oh não, é o que ela pensa, por isso diz. Quando eu anunciei que ia partir, Susana disse, então, pelo menos deixe-me falar com uma pessoa que conheço para ajudar você. Isto é, com o transporte, disfarce etc. Isso afinal me deixou furiosa. É estranho como Susana me deixa furiosa. Ela me irrita, essa é uma expressão viva, todas as palavras exatas. Eu disse que me encontraria com qualquer pessoa e faria tudo o que quisessem para chegar imediatamente à Europa e avisar George. Não vou deixar que eles o matem. Vou me disfarçar para parecer com ele. Somos muito parecidos, todos acham. E eles me matarão em lugar dele é fácil. Com esses milhares de uniformes diferentes, é fácil. Estou pronta para partir. Susana anda atrás de mim dizendo, não vá, Raquel, não vá. Chora quase o tempo todo. E repete, você está enganada, Raquel. Pronuncia meu nome com voz pesada e séria. O modo judaico de dizer Raquel. Gosto do meu nome dito assim. Sempre gostei quando me chamavam de Raquel. Mas, quando Susana diz, é como se estivesse tomando conta de mim. Através do meu nome. E o tempo todo penso, suponha que George saiba que vão tentar matá-lo e que aquele alguém ia aparecer aqui e que eu sairia correndo para avisá-lo. Ele sabe tanta coisa antes que aconteça. Mas, e se não souber? Esta é a questão mais importante. Às vezes penso de um jeito, outras vezes o contrário.
Choro o tempo todo, embora procure me controlar. Susana chora. Ela torce as mãos. Eu não sabia que alguém podia realmente torcer as mãos. Mas ela torce. É próprio dela. Tudo nela é muito puro. Ela me acusa, Raquel, você está errada, você está muito errada. Seus olhos cintilam, enchem-se de lágrimas. Acusação. Como pode, Raquel? É errado, ó, nunca podia pensar isso de você. Reprimenda. Ela comete um pequeno engano, na cozinha, desperdiçando alguma coisa insignificante. Oh, como pude fazer uma coisa dessas, oh, como pude. Remorso, seus olhos alargam-se e ficam fixos como se estivessem vendo um acusador vingativo, o cabelo dela realmente se eriça. E agora somos duas mulheres chorando e torcendo as mãos. Eu nos observo fazendo isso. Aqui estamos, as duas, neste apartamento com duas crianças, uma família, e ela é toda protetora e me faz sopas e me dá suas rações e diz: precisa comer, Raquel. Ela mudou a posição de todos os móveis no quarto dos meus pais. Não tinha motivo nenhum para não fazer isso. Eu a vi parada na porta, sorrindo para o novo arranjo, como se tivesse acabado de ganhar um presente e não quisesse abrir para não rasgar o bonito papel de embrulho. Nesse dia eu a beijei. Eu a amo por isso. Gostaria de lhe dar tudo embrulhado em um lindo papel, para compensar todas as coisas horríveis que aconteceram a ela, as coisas por que passou. Não consigo imaginar o que poderia vencer Susana. Se a levarem para o deserto com Cassim e Leila, só os três, milhares de quilômetros de qualquer lugar, ela dirá: agora, Cassim, Leila, o que vamos fazer é o seguinte. Ouçam com atenção. Precisamos agir com sensatez. Eu vou partir amanhã,